Tite define time contra o Cruzeiro com retornos importantes e surpresa para a nação. Situação de Gabigol fica cada vez pior. O jogador, né, tem familiar tomando a atitude de culpar o Tite e ainda, né, tem situações aí que estão incomodando o torcedor rubro-negro que já pensa aí totalmente na saída do ídolo do Flamengo, né? Já pensa totalmente nessa saída e a gente traz aqui propostas, né, pelo Gabigol de equipes do Brasil, equipes também de fora. A gente também falando aqui sobre outras situações, como por exemplo o retorno de Eric Pulgar voltando ao Flamengo, né? A gente vai falar também sobre mais situações aí de mercado da bola, todas as informações aí de Flamengo e Cruzeiro hoje no Maracanã, trazer as prováveis escalações. Cara, também opinião aí, né, cara, importante pra gente falar sobre essa situação do Gabigol. A, a Jéssica, que faz aí uma parceria com a gente no Insta, trazendo a sua opinião muito forte, inclusive, sobre o Gabriel Barbosa. A gente chega aqui com um oferecimento da Sunset Controle de Pragas. Hoje é dia de Mengão, Maracanã. E, claro, quem prepara o Maracanã é a Sunset Controle de Pragas. Ela controla todas as pragas ali do Maracanã. E você tem o desconto de 10%, né, para insetos e ratos. Pode pedir o desconto do paparazzo e também o desconto para cupins de 15%. Eu quero convidar você a garantir aí um bônus de até R$ 500 na Superbet. Cara, Superbet com o QR Code aí, você no primeiro depósito até 500 é dobrado para você. Então garanta agora mesmo seu cadastro na Superbet para você aproveitar esse bônus. E, cara, quer dicas? Quer dicas sempre? Vai lá no nosso canal de dicas do Telegram. A gente está sempre colocando as dicas dos jogos aí, que a gente encontra de melhor aí de dica para você. Ontem eu fiz algumas múltiplas, não... múltipla é complicado, né? Não bateram, mas eu tô com uma aí, rapaz, que vai dar o que falar. Já teve uma que bateu de 800 e pouco anteontem, agora vai bater essa daí, se Deus quiser. E você pode pegar essas dicas aí, muitas batem, algumas, óbvio, normal, a gente não vai ficar aqui mentindo, algumas normal que não bata, mas o nosso canal de dicas é muito legal, que você pode pegar uma base ali para você aproveitar. E claro, eu quero lembrar você que o Urubu da Sorte, com apenas 99 centavos, você pode garantir R$ 100.000 ou 20 prêmios, né? Porque o cara pode ganhar R$ 100.000 e ainda ganhar o prêmio instantâneo de 1.000. São 20 prêmios de R$ 1.000 e outros prêmios aí, como camarote e tudo mais. Você pode ganhar e não, nada impede você ganhar o camarote, ganhar os R$ 1.000 instantâneos e ainda ganhar o prêmio de 100 mil. Então é sensacional. Garanta agora mesmo o título do Urubu da Sorte por apenas 99 centavos. Cara, olha só. O Gabigol foi afastado do Flamengo. E assim que ele foi afastado do Flamengo, na mesma hora, o tio dele se manifestou no Instagram. Eu fico impressionado a forma que isso vazou rapidamente, viralizou rapidamente, a forma que as pessoas acham que estão ajudando o próprio jogador, e isso piora não só no Flamengo, tá? Isso piora a história do Gabigol, os próximos times que ele for jogar. É uma situação que deixa ainda pior o relacionamento do Gabigol, né, com o Tite. Se já estava ruim, ficou ainda pior. Eu lamento muito que a gente tenha um familiar, o tio dele, né? Tudo bem, é o seu perfil privado e tal, fechado, mas ele foi lá e comentou e culpou o Tite, né, por estar aí atrapalhando a carreira do Gabigol. Eu sinceramente não consigo entender o que leva um cara. Eu sei que já tá. O Gabigol já não fica mais no Flamengo. Ele não vai continuar no Flamengo, né? Mas a gente
a gente vê esse tipo de notícia, a gente vê, inclusive, que tudo bem, o Santos está entrando na parada de novo para contratar o Gabriel, mas... E aí isso, de repente, pode ter mexido com a cabeça do familiar dele. Pô, vou aproveitar que o Santos está interessado na contratação dele, que a gente vai falar aqui agora. Né? O Santos fez proposta aí pelo Gabigol, entrou na briga pela contratação aí do atacante, e eles ofereceram aí um salário de 2 milhões por mês e um projeto de longo prazo. É o que ele quer, é contrato longo. É o que ele quer. Contrato longo, além disso, recebendo 2 milhões por mês. Agora, o do Flamengo ele queria 2 e pouco, 2.300, sei lá, 2.400, um reajuste de 50%, mais 50 milhões de luvas. E contrato longo. Aí diluía as multas, as luvas, desculpe, no contrato, em tempo de contrato. E aí, né, ficava com um valor aí de mais de 3 milhões e pouco de salário mensal. Isso aí você contando aquele valor diluído. E a soma desses valores todos, salário mais luvas, passava dos 100 milhões de reais. Se a gente parar para analisar, né, 2 milhões e pouco por mês, vezes 5 anos, os outros 50 milhões, né? Mais premiações e não sei o que, passava de 100 milhões. Passava de 100 milhões. Chega a ser absurdo, né? Chega a ser absurdo. E aí, então, o Santos entra na parada, entra no negócio para contratar aí o Gabigol. A gente tá acompanhando aí, e o mais sinistro é que o tio do Gabigol, assim que o Santos fez essa proposta, e aí na mesma hora isso aí apareceu, o tio do Gabigol culpa o Tite por tudo que está acontecendo com ele. Qual é a culpa que o Tite teve? Sem brincadeira. Qual é a culpa que o Tite teve? Né? O técnico, quando chega, o Gabigol já não estava numa fase boa. Quando chega, o Gabigol já não estava na fase boa. Aí você vai culpar, né, você vai culpar o Tite por uma situação que ele que fez a festa do Todo-Poderoso Gabi, ele que entrou naquela fase de Lil Gabi, né? O Lil Gabi, ele que criou isso para ele. Ele já começa aquelas entrevistas, aquela fase de entrevistas, não sei se vocês se lembram, que ele começa aquela fase de entrevista lá de podcast, podpar, sei lá, com um negócio de uísque na mão. Ele queria ser aquele personagem. E, cara, esqueceu de jogar futebol. E a torcida do Flamengo teve muita paciência com ele. A torcida teve muita paciência. A verdade é essa. E o Flamengo não tinha que oferecer 50% de aumento, porque ele não merecia. E ele ainda assim, esse absurdo, ele não aceitou esses 50%. Pra vocês verem que absurdo, né, que foi tudo isso que o Gabigol fez. Então o clima acabou, vida que segue, já não fica mais no Flamengo, não tem mais o menor clima. E digo mais, se a torcida tivesse um encontro com ele hoje, eu acho que foi até pior o Flamengo afastar o Gabigol. A outra vez eu não tinha gostado e agora eu não gostei de novo. Sabe por quê? A melhor coisa pro Gabigol era justamente ele encarar a torcida hoje. Era o que ele merecia. Eu não tenho dúvida que a torcida hoje não ia vaiar, não. A torcida ia xingar o Gabigol. A torcida hoje, do jeito, por tudo que ele fez, a torcida ia xingar o Gabigol, tá? Então a gente teve aí essa situação toda do Santos, né? Ainda por cima, segundo o jornalista Juan Pablo, do Olé, o Grêmio também entrou forte na briga aí pelo camisa 99 do Flamengo, tá? Flamengo mais não. Esquece que também não é mais jogador do Flamengo. Vai
vai ser negociado. O Flamengo quer uma compensação financeira agora no meio do ano, mas está afastado desse jogo e a tendência é que nem jogue mais pelo Flamengo. Se jogar, também não vai poder atuar, né? Jogar mais 2 partidas já não pode atuar por time nenhum no Brasil, tá? Então, também tem essa notícia que o Palmeiras só aceitaria contratar o Gabigol se topasse receber bem menos que destaques do atual elenco. Olha que legal. Bem feito, cara. Bem feito. Ele ficou sabendo aí, o Gabigol ficou sabendo que o Palmeiras não vai pagar para ele a mesma coisa, por exemplo, que Dudu. Não vai pagar salário alto para ele. Não, alto vai, né? Porque qualquer valor que você pague pelo Gabigol acima de 1 milhão já é salário alto. Ele não merece. Ele não tá jogando nada, ele não merece. E ainda tinha gente que ficava defendendo ele, defendia o Gabigol e até hoje ainda defende, que tá mais preocupado com o Gabigol do que com o Flamengo. Que não entende que o Gabigol tá sendo como o Tommy Gunn pro Rock Balboa. A gente fez tudo por ele, o Flamengo fez tudo por ele. Quando ele tava suspenso, o Flamengo foi atrás de conseguir efeito suspensivo. O Flamengo ajudou o Gabigol, continuou pagando salário. E ainda tem gente que acha que ele tá certo, que tinha que pagar o que ele tá pedindo, tá? Segundo aí o Vene Casagrande, o Palmeiras só aceitaria contratar o Gabigol se o atacante topasse receber bem menos que destaques do atual elenco. A diretoria paulista tem preocupação com a gestão de grupo. Ele fala, né, como vou explicar para os meus jogadores que Gabigol, que não joga bem há muito tempo e está em baixa, vai ganhar mais do que eles que estão me dando títulos, né, disse uma pessoa ligada à diretoria do Palmeiras. Foi o que eu tenho falado, é o que eu tenho falado aqui. Ele está achando que ele vai sair, que ele não vai aceitar a proposta do Flamengo e vai conseguir ganhar muito mais aí fora. Duvido. O Flamengo afastou e bem afastado, merecido. O que esse empresário fez de no Sport TV falar mal do Flamengo, isso é uma vergonha, isso é um escárnio. Eles estão achando que eles são quem para fazer isso com o torcedor do Flamengo que sempre apoiou eles, né? É vergonhoso. Para completar, a gente tem aí a possibilidade também, que aí eu torço muito por isso, dele estar no futebol de fora, né? De acordo aí com o jornal O Globo, os representantes aí do Gabigol querem levar ao Flamengo consultas recentes de equipes da Espanha e da Ásia. A diretoria rubro-negra vai ouvir as propostas que chegarem, né? Então, no Brasil, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Grêmio estão de olho na situação do Gabigol. E segundo a Raíza Simplício, o Flamengo topa negociar o Gabriel agora, mas exige compensação financeira para liberar o atacante, né? Como a gente também estava falando aqui. A diretoria acredita que o staff do atleta deve apresentar algo em breve, tá? Então, a gente tá aí acompanhando, né? E também eu tô torcendo, cara, que de verdade que resolva isso logo, porque esse clima é péssimo, esse clima faz mal pro Flamengo. Eu não acho bacana, né? O Flamengo aí, a gente vai falar, já tá muito perto de apresentar essa semana aí que vem o seu reforço, seu novo reforço, o primeiro contratado da janela de julho. Eu queria só finalizar essa situação aqui do Gabigol, falar para vocês também que, além disso, né, tem a situação do Cruzeiro, né, de todas essas situações que a gente está falando, em meio a esse absurdo que foi o tio do Gabigol culpando o Tite por tudo, né, xingou a forma que ele falou, essa porra desse técnico, né? Então é muito feio, cara. É ridículo. O clima fica ruim porque, cara, mesmo com ele, tudo bem, ele foi afastado, mas mesmo que acabe esse afastamento, que o Flamengo relacione ele para um jogo, com que cara ele vai chegar para se apresentar ao Tite, como que o Tite vai conduzir isso? E ele estava ontem, como eu falei para vocês, na boa lá, fazendo unha lá no CT, no Ninho do Urubu. Cara, eu já tô de saco cheio. Para mim, esse cara vai embora o quanto antes. Acabou, eu não sinto mais nada por Gabriel Barbosa, de você dizer que, beleza, fez história, eu tenho camisa do cara aqui, vai ficar lá guardadinha, porque eu perdi totalmente sabe, o encanto, a idolatria, tudo que eu sentia por ele, para mim, acabou.
E digo mais, cara. Teve um comentário muito legal aí, antes da gente falar aqui da questão do Cruzeiro, e avisar pra vocês que a gente vai ter copo do jogo, tá? Copo do jogo aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Copo do jogo aí. Então garanta lá, Flamengo e Cruzeiro vai ter copo do jogo no Maracanã. Cara, eu acho importante eu falar com vocês sobre o torcedor o Bruno De Laurentiis, né? Olha o que ele escreveu, eu achei muito interessante. E a gente vai ouvir também a Jéssica. Ele escreveu o seguinte: tal qual Gabigol, Nunes era o artilheiro das grandes decisões do Mengão. Eram dele os gols que trouxeram taças tão importantes. Como Gabi não era tão habilidoso quanto seus colegas, mas era decisivo e não tinha papas na língua. Não há outras coincidências. Desculpa, mas há outras coincidências. Em 83, e com 29 anos, Nunes já vinha perdendo espaço no Flamengo e acabou emprestado ao Botafogo, 83. Depois seguiu para o Náutico, 85. Boa Vista de Portugal, 85-86. Santos, 85. Atlético Belo Horizonte, 86. E Voltaço, em 87. Ainda foi para o Tiburones de El Salvador, Flá de Varginha e encerrou no Olaria em 92. Nessa jornada pós-Flamengo, foi artilheiro algumas poucas vezes e levantou a taça de 3 estaduais fora do clube. Então, gente, para ficar claro, o Flamengo é muito mais importante na carreira do jogador. E olha que o Nunes foi gigantesco. Para mim, o Nunes é maior que o Gabigol. A gente tem alguns... Cara, a gente tem muitos, na verdade, jogadores que, quando o Gabigol se declarava príncipe, ele se autoproclamava príncipe, ele se colocava à frente de Leandro, à frente de Adriano Imperador, à frente de Romário, à frente de vários jogadores, Petkovic, que foram ídolos que atuaram no Flamengo, né? Leandro, então, para mim, está bem à frente. E essa soberba dele se achar acima desses caras, para mim, isso aí eu acho inacreditável. E aí, cara, e eu falo muito sobre isso aqui, esse mimo que ele recebe, né, dos familiares, esse protecionismo do pai, agora o tio atacando o Tite também, essa vergonha. Então, tudo isso, cara, acabou com esse clima de Gabigol no Flamengo. Olha, o Cruzeiro, então, prepara proposta para tornar Gabigol o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, assim como o Santos também ofereceu 2 milhões aí, contrato longo. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, o Cruzeiro está preparando uma proposta para contratar Gabigol e pagar caro por ele. Além dele também o Palmeiras pagando menos, o Grêmio também pagando menos e o Santos oferecendo 2 milhões e entram na parada. E aí fica aí claro, né, que o Santos entra muito bem na briga com o Cruzeiro, porque o Palmeiras já deixou claro que ele não vai receber mais do que os jogadores, os medalhões que tem lá no Palmeiras, tá? Então, foram muitas situações aí, mas eu quero ouvir aqui agora a Jéssica CRF, né, do Instagram, que faz a parceria com a gente lá. Vamos ver o que a Jéssica tem a dizer. Gabriel Barbosa, um jogador polêmico e que hoje, mais uma vez, vem a tomar repercussão uma atitude dele em relação à sua renovação. Vou falar bem rapidamente, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo novamente para falar sobre tudo isso, porque eu convido até vocês a assistirem os outros 2 vídeos que eu deixei nos meus stories já de análise que eu fiz sobre Gabriel Barbosa. E hoje é só para dar uma pincelada nesses últimos acontecimentos, inclusive sobre a renovação. Então vamos lá. O cara que quer 50 milhões em luvas, que quer mais de 50% do salário e contrato de 5 anos rendendo o que ele está rendendo, para vocês, esse cara vale a pena? Para vocês, esse cara que é extremamente importante, mas que perdeu a idolatria fora de campo, merece? Esse cara que comemora aniversário quando a gente é eliminado nas oitavas da Libertadores contra o Olímpia e parece que não está nem aí com a situação enquanto tá todo mundo sofrendo, ele tá fazendo festa lançando música nova. Esse cara merece a importância e o valor que ele quer?
porque ele achou uma injustiça o que o Flamengo fez com ele. E eu bato palma para a nossa diretoria, porque ele quer ser maior que o Flamengo. É isso que vocês precisam entender. Eu sempre falo isso aqui. Eu sei que hoje eu tô vendo a esmagadora maioria agora de vez entendendo que realmente a gente não pode deixar um jogador ser maior que o clube. Mas é isso que ele tá tentando fazer. Porque o cara que quer 50 milhões de luvas, o cara que quer um salário astronômico, mais de 50%, 5 anos de contrato, sendo que ele não rende nada, não dá. E não venham me dizer que é porque Tite não coloca ele pra jogar, porque quando jogava não rendia. Há muito tempo que ele não rende. Tem muito tempo que a gente espera um Gabriel que já não aparece mais pra gente. Tem muito tempo que a gente quer atitude de ídolo fora de campo, quando na realidade a gente só vê polêmica, problema, estresse, ocasionados, talvez não diretamente por Gabriel, mas vindo de uma confusão que sempre é atrelada a ele. Então, gente, o que a gente precisa entender de uma vez por todas é: não dá para passar a mão na cabeça de jogador mimado. Não dá para querer fazer o Flamengo de aposentadoria. Não tem como. O Flamengo não é aposentadoria de ninguém, porque era isso que ele queria. Ele vai fazer com a gente quando sair do Flamengo o que ele fez com o Santos. Não espere vocês que ele vai jogar a idolatria dele todo dia. Flamengo, o meu clube, com tudo que eu fiz, eu sou apaixonado pelo clube. Não é. Ele é apaixonado por dinheiro, ele provou isso hoje. Independente do seu amor pelo jogador, pelo seu entendimento do que realmente ele representou para o Flamengo, e representou muito, e foi extremamente importante para nós, representativo, nunca mais ele vai ser esquecido. Um dos jogadores mais importantes do clube, que o clube já teve, que viveu uma história predestinado. Ele nunca foi o melhor jogador, mas sempre estava no lugar certo, na hora certa. Esse cara não vai ser esquecido. Só pensem e reflitam sobre as atitudes que ele tem com o nosso clube, com isso aqui, ó, que é mais importante do que qualquer pessoa, do que qualquer jogador, do que qualquer pessoa que seja envolvida com diretoria. O clube é maior do que tudo. É isso que precisa ter em mente para poder tentar entender o porquê dele não poder exigir tanto como ele está exigindo hoje. Entendem isso? Gabriel, acorda. O que mais a nossa torcida fez foi tentar te colocar como um ídolo máximo, abaixo de Zico, um Gabriel. Para você ser abaixo de Zico, você precisaria fazer muito mais. E a torcida queria isso, queria que você fosse essa pessoa. Se você tivesse o pinguinho, um mínimo de entendimento do que é a grandeza desse CRF, você ia conseguir dar valor a esse peso. É muita honra você ser um jogador no nível que você foi, no nível que a torcida quis te colocar. Por isso que eu falo, não é para qualquer um. Idolatria, camisa 10, respeito ao clube. Alguns jogadores têm esse profissionalismo. Infelizmente, o Gabriel não tem. E a gente queria muito que tivesse. Como queria. Vai com Deus, Gabriel. Certíssima, Jéssica. Eu gosto muito da Adrian, a esposa do Rock Balboa, quando ela manda ele largar de mão o Tommy Gunn. Né? Depois de tudo que ele fez por ele é traído e ele quer insistir em tentar ficar com o Tommy Gunn ainda, e a esposa dá uma chacoalhada nele e ele depois acaba tendo que brigar com o Tommy Gunn. Eu sempre utilizo as histórias dos filmes do Rock Balboa porque parece que a vida repete a arte. É impressionante. O torcedor do Flamengo vai se sentir traído pelo Gabigol, isso não há dúvida. Olha, desfalque importante do Bolívar para as oitavas da Libertadores, né? Ele terá esse desfalque aí. O Francisco da Costa, que se transferiu para o Cerro Porteño do Paraguai. O clube, inclusive, já se despediu do atleta nas redes sociais. Francisco é o artilheiro do Bolívar na Libertadores com 5 gols marcados. Tá? O Flamengo e Bolívar se enfrentam nos dias 15 e 22 de agosto, com jogo de ida e volta, ida no Maracanã no dia 15 e 22, jogo de volta em La Paz. Tá? Então, o artilheiro do time, Bolívar perdeu o artilheiro do time para o jogo contra o Flamengo. Tá? E a gente
Vai falar dos retornos aí também que o Flamengo tem, importantes, né? Importante, que conseguiu recuperar, está conseguindo relacionar o Bruno Henrique, retorno aí do Alan, do Davi Luiz, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu só queria trazer aí, cara, que o jornal italiano Il Messaggero, eu trouxe ontem para vocês, cravou, né, que o Flamengo está contratando aí o Marcos Antônio, tá? O jogador chega por empréstimo ao Flamengo e obrigação de compra de 4 milhões por metas, tá? Se ele jogar mais de 50% dos jogos do Flamengo, o Flamengo tem que, ao final desse tempo de contrato de 1 ano, o Flamengo tem que pagar 4 milhões de euros e ficar com o jogador. Mas é um bom valor para um jogador aí, né, que a qualidade dele super elogiado aí, que já atuou com o Vini Júnior na base, na seleção, teve uma boa temporada. Então a Lazio está fechando com o Flamengo, segundo, né, o jornal italiano Il Messaggero, lembrando que a gente já tinha trazido aqui desde o começo, o Robinho Rubro Negro, o Bruno Castanha, tiveram alguns canais aí que tinham essa informação e a gente foi um dos canais que trouxe lá no começo que o Marcos Antônio interessava ao Flamengo, Marcos Paulo também, né? A gente está aguardando aí ter alguma novidade na negociação aí do Marcos Paulo, que é ponta direita, que joga dos dois lados também, é um coringa lá na frente, joga centralizado. É muito bom o Marcos Paulo, mas tem um problema de lesão recente. E a gente também tá de olho aí se o Flamengo vai contratar lateral. O Flamengo vai precisar contratar lateral também, eu acho, né? Pelo menos, por mais que o Wesley tenha melhorado aí as atuações dele, eu acho que quando tem questão de convocação, o Flamengo fica a ver navios. Então, eu acho que precisa de uma sombra ali, de um jogador para disputar a posição, mais um ali na lateral, né? Eu então vou trazer aqui agora a situação do Eric Pulgar, né? O Chile foi eliminado da Copa América, empatou com o Canadá, né? Empate aí 0-0 na última rodada da fase de grupos da Copa América, e com o empate a equipe de Pulgar e Maurício Isla foi eliminada. O Eric, então, voltará ao Flamengo nos próximos dias e tem a possibilidade do volante ser relacionado para o jogo de quarta-feira, né, contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Então, o Flamengo pode ganhar esse reforço aí. O Flamengo ganhando reforços, hein? Davi Luiz, por mais que o Davi Luiz, né, ainda estivesse jogando e tal, mas estava se recuperando, né? Chegou a ter um problema ali. Davi Luiz, o Alan retornando, o Bruno Henrique retornando e o Eric Pulgar. Então, a situação vai começando a clarear para o Tite, né? A gente ficou muito preocupado com o Flamengo com 9 jogos desfalcados e o Flamengo perdeu agora para o Juventude, tinha empatado um jogo. O Flamengo está reagindo bem. Inclusive, né, o Flamengo ganha é líder, empata é líder, perde é líder, não joga é líder. O Botafogo jogou, empatou com o Vasco 1-1, né? E com isso segurou o Vasco lá na rabeira e não subiu o suficiente para passar o Flamengo. O Flamengo, com um jogo a menos, está à frente do Botafogo. O Flamengo segue líder, então segue o líder. Não segue não, deixa a gente continuar na liderança. Não precisa seguir a gente não. Então, vou trazer aqui alguns desfalques também do Cruzeiro, né? Eles podem ter 3 desfalques aí. O zagueiro Zé Ivaldo suspenso, esse aí está suspenso. Os atacantes Rafa Silva e Juan de Neno estão lesionados, tá? O Flamengo ainda soma 7 desfalques. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, né? Na verdade são 6 desfalques, porque o Eric Pulgar agora tá voltando. Então, mas hoje ainda conta, tá? Hoje ainda conta o Pulgar, por isso que eu falei 7. Como hoje ele ainda não vai voltar, então são os 5 selecionados, né? Gringos, Everton Cebolinha e Igor Jesus, tá? O Everton Cebolinha que vivia grande fase, né? E que tá fazendo muita falta com certeza. Então, trazer para vocês aí todas as informações desse confronto das 18h30 hoje no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rede Multifly Premier transmitem, você vai acompanhar
na rede Multifly, Premiere com imagem, aí você diminui o volume, mas acompanha, escuta a gente na rede Multifly, ou assiste os dois, né? Bota a imagem do lado, imagem do outro, dá para fazer isso, tá? Rede Multifly, a gente começa aí por volta das 5h30 das 4h30 da tarde, umas 2 horas, 3 horas antes do jogo, depende aí do horário que a gente chegar no Maracanã, mas a gente está abrindo cedo a nossa live, a nossa transmissão ao vivo na rede Multifly. Vou deixar aqui na descrição o link da transmissão, vou deixar também na tela final. É muito importante você dar essa moral, se inscrever lá na rede Multifly, né? Já deixa a sua inscrição, já deixa a transmissão aí no lembrete para você acompanhar mais tarde. Olha só, a provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, Gerson e Lohan, tá? Alan retornando, Davi Luiz também garantido. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Então, Bruno Henrique retornando e o Flamengo tendo aí o Bruno Henrique já no time titular, né, na provável escalação. Então, Tite podendo retornar com Bruno Henrique, Alan e ainda Davi Luiz na zaga ao lado do Fabrício Bruno. Desfalques: De La Cruz, Varela, Pulgar, Arrascaeta e Vinha, convocados. Igor Jesus e Everton Cebolinha lesionados, como a gente passou para vocês aqui ainda agora. Mas Paparazzo e o Léo Pereira? É opção, né? O jogador vinha numa sequência também, o Léo Ortiz também vinha numa sequência como volante, né? Então devem estar à disposição aí. Isso aí são excelentes opções para entrarem no decorrer da partida, né? Muito bom. Inclusive o Carlinhos, eu estou torcendo muito que tenha a oportunidade, porque com o afastamento do Gabigol e a saída a qualquer momento do Gabigol do Flamengo, a gente tem que dar moral pro Carlinhos, né? Provável escalação do Cruzeiro: Anderson, William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Marlon, Romero, Lucas Silva e Ramiro, Veron, Arthur Gomes e Matheus Pereira, o técnico Fernando Seabra. A arbitragem é aquele combo, meus amigos. O combo do mal, né? O combo que sempre erra contra o Flamengo. Braulio da Silva Machado, da FIFA Santa Catarina. Auxiliar 1, Alex dos Santos. Auxiliar 2, Thiago Americano Labes, os dois de Santa Catarina. E o VAR de São Paulo. Olha que escárnio. O VAR de São Paulo, sempre isso, com o Flamengo disputando posição com o Palmeiras, que é de São Paulo. O VAR é da Daiane Muniz. Olha esse combo: Braulio da Silva Machado e Daiane Muniz, os mesmos que prejudicaram com erros o Flamengo contra o Atlético Paranaense, que anularam o gol do Gabriel e ainda deram um pênalti absurdo. É essa dupla aí, ó, Braulio e Daiane. Tá bom? Pois é, mas vamos contra tudo e contra todos. Vamos vencer, mesmo com esse absurdo que é essa escolha aí da arbitragem, tá certo? A gente então falou sobre tudo aí, né, do Flamengo, situação do Gabriel, que é o que tá aí, né, agitando tudo. A gente só não falou que o Flamengo fechou a noite com mais de 50 mil ingressos vendidos e que deve ter casa cheia aí. Acho que até às 6h30 da tarde a gente vai vender a maioria dos ingressos e devemos ter casa cheia contra o Cruzeiro, tá? Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA, somente nas lojas online. Tá aí no comentário fixado, estão aí os nossos patrocinadores, Sonora Acústica, né, espetacular, para você não ter ruídos de fora no seu estúdio, na sua casa, não ter ruídos da rua. Também agradecer o Bruno, advogado, fez o meu visto, está fazendo de todo mundo aí com o maior carinho. É o que eu indico, é o meu advogado que faz o meu visto, fez rapidamente, vai fazer o seu visto rápido também, tá aí o contato dele, o Evandro, que faz o Business Plan, e todos os nossos outros patrocinadores e canais do WhatsApp, do Insta, canal de dicas, transmissão, tem tudo aí, cara. Segue a gente em tudo que for possível e compartilhe o nosso vídeo. Tamo junto, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Valeu! Peraí, para, não vai embora não, que eu quero avisar você que, olha, eu preparei aqui um desafio do Papa, né? Uma odd interessante para o jogo do Flamengo. Primeiro que eu acho que o resultado correto, 3-1 Flamengo.
3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Eu vou apostar nesse resultado correto, né? Eu queria que você comentasse aqui o seu provável placar. Mas o que eu preparei aqui, odd 4. Odd 4, mais de 1,5 gols na partida, mais de 0,5 gols no segundo tempo. Flamengo vence ou empata no primeiro tempo, Flamengo vence ou empata no segundo tempo, mais de 4,5 escanteios do Flamengo, tá? Odd 4. Vamos? Então aproveita aí o QR Code, o link no comentário fixado, abra sua conta agora mesmo na Superbet e garanta até R$500 de bônus e aproveite essa super odd que eu fiz para vocês aí, esse desafio que eu fiz para vocês. E tem um outro detalhe, hein? Tem ainda o nosso grupo de dicas que tá bombando no Telegram para você acessar aqui também, QR Code e link. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até mais tarde.